Olá, eu sou Gustavo Cardoso Gomes e vou apresentar um trabalho sobre toxidez por alumínio e ferro em solos ácidos, avaliando o crescimento de mudas de Oreota fentáfila. Esse estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Laboratório de Fisiologia de Plantas Cultivadas, em parceria com outros pesquisadores. Ele está inserido na área de morfologia, anatomia e fisiologia vegetal. Bom, a gente sabe que a degradação do solo tem aumentado bastante, principalmente por causa das queimadas e seu uso inadequado na agropecuária. E um dos principais problemas disso é o aumento da acidez do solo. Quando o solo fica mais ácido, metais como alumínio e ferro ficam mais disponíveis e em níveis altos eles acabam sendo tóxicos para as plantas. Isso interfere diretamente no crescimento e dificulta o estabelecimento das mudas, principalmente em áreas de recuperação. E aí entra a Eriota cafentáfila, conhecida como imbiruçu, uma espécie nativa da Mata Atlântica de porte arbóreo, é comum em áreas secundárias e tem grande potencial para a recuperação de áreas degradadas, principalmente pela sua capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais. Então, pensando nisso, o nosso objetivo foi bem direto: avaliar como o alumínio e ferro afetam o crescimento dessas mudas e também como a planta ela distribui a biomassa nessas condições, ou seja, entender como ela responde a esse estresse. O experimento foi conduzido por 90 dias em delineamento inteiramente casualizado, utilizando 3 tratamentos e 4 repetições. A gente trabalhou com 3 tipos de solo, um com mais matéria orgânica, outro com alta saturação por alumínio e outro com alta saturação por ferro. A partir disso, a gente avaliou o crescimento, altura, diâmetro e também parâmetros fisiológicos como a taxa de crescimento relatório e a taxa assimilatória líquida. Além disso, analisamos como a planta distribui sua biomassa entre a raiz, caule e folha. Como havia dito, a gente trabalhou com algumas razões. A razão da massa radicular, caulinar e foliar, que basicamente mostram quanto da biomassa total está sendo direcionada para raiz, caule e folhas. Além disso, também avaliamos o RAF, que relaciona a área foliar com a biomassa total, ajudando a entender o quanto a área fotossintética a planta está desenvolvendo. Então, de forma geral, enquanto o TCR mostra o crescimento da planta como um todo, o tal ajuda a entender a eficiência fisiológica desse crescimento. Partindo para os resultados, ficou bem claro que o tipo de solo influenciou sim o crescimento das plantas. O solo com maior teor de matéria orgânica teve os melhores resultados, principalmente em altura. Já o solo com alumínio teve um pior desempenho. E esse mesmo padrão apareceu também na taxa de crescimento e na taxa assimilatória líquida. Ou seja, não foi só um crescimento em tamanho. A fisiologia em planta também foi afetada. No diâmetro, o alumínio também prejudicou bastante. Então, de forma geral, o alumínio se mostrou mais limitante. Quando a gente observa a alocação de biomassa, esse comportamento muda um pouco. As plantas em condições de estresse, principalmente com alumínio e ferro, investiram mais em raiz. Isso provavelmente é uma tentativa de compensar a dificuldade de absorção no solo. No caso do ferro, a planta também direcionou mais biomassa para o caule. Já no solo mais fértil, o investimento foi maior em folhas, o que fez sentido, porque favorece a sua fotossíntese e o seu crescimento. Analisando conjuntamente a taxa de crescimento relativo e a taxa assimilatória líquida, a gente observa um padrão bem consistente entre os tratamentos. O solo com maior teor de matéria orgânica, apresentou os maiores valores para ambas as variáveis, indicando melhor crescimento e maior eficiência fisiológica das plantas. Já nos solos sob estresse, há uma redução gradual nesse valor, com destaque para o solo com ferro, que apresentou os menores resultados tanto para crescimento quanto para eficiência. Isso nos mostra que esse estresse não afeta apenas o desenvolvimento das plantas, mas também compromete sua capacidade de converter energia em biomassa. Então o que a gente percebe aqui é que a planta não responde sempre da mesma forma. Ela ajusta seu crescimento dependendo da condição do ambiente. Em estresse, ela prioriza estruturas que ajudam na sobrevivência, que é a raiz, e em condições melhores, ela investe nas folhas, que aumenta sua capacidade de crescimento. Ou seja, existe uma estratégia de adaptação bem clara nesse sistema. Resumindo, o solo influencia diretamente tanto o crescimento quanto a forma como a planta distribui sua biomassa. O solo com matéria orgânica favorece o desenvolvimento geral. Já o alumínio levou a um maior investimento em raiz e o ferro favoreceu mais ao caule. Essas respostas são importantes porque ajudam a entender como a espécie pode se comportar em campo, principalmente em áreas degradadas, que precisam de recuperação.
E por fim, eu gostaria de agradecer ao FRB, ao laboratório e aos colegas envolvidos, e ao CNPq pelo apoio. E obrigado a vocês pela atenção.